Tribunal de Justiça de Goiás elege novo presidente, vice-presidente e corregedora-geral da Justiça. Gerson Santana Sintra é o mais novo desembargador do Poder Judiciário Goiano. E mais, programa Justiça Educacional em Aparecida de Goiânia premia os alunos que se destacaram ao longo do semestre. E em nossos estúdios, uma entrevista com o juiz Gesseir Coelho. Ele vem falar sobre um curso de Direitos Humanos feito na Itália e estabelecer um comparativo entre o sistema prisional italiano e o brasileiro. Estes são os destaques desta edição do programa Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. E o Tribunal de Justiça de Goiás elegeu um novo presidente, vice-presidente e também a corregedora-geral da Justiça. A eleição foi no dia 3 de dezembro. Confira. Durante a sessão extraordinária na Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás, os 32 desembargadores escolheram os 3 novos administradores do Poder Judiciário Goiano. Assumirá a presidência do Tribunal de Justiça do Estado o desembargador Ney Teles de Paula. A vice-presidência, o desembargador Carlos Escher. E a Corregedoria-Geral da Justiça, desembargadora Nelma Perillo. Os eleitos permanecerão no cargo no biênio 2013 a 2015 e serão empossados no dia 1º de fevereiro de 2013. Em entrevista, depois da votação, eles destacaram alguns pontos da nova gestão. Aqui nós somos um colegiado grande, mas de grande empatia, para não dizer simpatia entre todos nós, de amplo relacionamento, de altíssimo nível. Então, para mim é uma honra muito grande alçar essa função. Lógico que agora começam as tratativas, reuniões de planejamento, né? A equipe de transição, tudo isso, o que não será difícil de forma alguma, embora com esse período de recesso vindo aí, né? Após, pela tradição, pela lei, 1º de fevereiro, até lá a gente está colhendo ideias, sugestões, anotando, reunindo. O desembargador Ney, eleito presidente agora, terá todo o meu apoio nas suas ausências, nas suas dificuldades, nas reuniões de trabalho que porventura houver, eu estarei ao lado dele em busca de uma magistratura mais séria e mais comprometida com o jurisdicionado. A nova Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Goiás, desembargadora Nelma Perillo, fez um breve relato de como serão desempenhados os trabalhos em sua gestão. O que eu prometo no meu trabalho na frente da Corregedoria é muita independência e muito trabalho. Pretendo desenvolver um trabalho em todo o Estado de Goiás, principalmente naquelas comarcas que estão mais carentes de magistrados e de servidores, em prol da justiça para todos. Eu gostaria de ter um animal silvestre, eu gostaria de saber como que eu faço para ter essa autorização. Toda e qualquer criação de animal silvestre para fins comerciais ou preservacionista, ela depende de autorização do órgão competente, tá? Agora, caso a pessoa queira criar um animal em casa, porque gosta, ou porque o brasileiro tem essa tradição de criar animais em casa, ela tem que buscar um animal que tenha origem lícita, ou seja, ele seja de criatório autorizado. Gerson Santana Sintra é o mais novo desembargador do Poder Judiciário Goiano. Hoje, a Corte Especial do Tribunal de Justiça tem 36 desembargadores. Com o plenário da Corte Especial lotado de desembargadores, juízes, servidores, familiares, amigos, imprensa e autoridades, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Leubino Valente Chaves, presidiu a sessão em que o juiz substituto em 2º grau, Gerson Sintra, foi empossado ao cargo de desembargador. O mais novo desembargador de Goiás nasceu em Anápolis. Se formou na Universidade Federal do Estado, hoje tem 56 anos, dos quais 24 foram dedicados à magistratura. Atuou nas comarcas de Itapirapuã, Mara Rosa e São Miguel do Araguaia. Gerson Sintra foi promovido por critério de merecimento.
Essa escolha foi feita por unanimidade pela Corte Especial do Poder Judiciário. Chegar ao Tribunal por merecimento quer dizer o reconhecimento de todo o Tribunal de Justiça pelo trabalho que você realizou durante toda a sua carreira. Para chegar ao tribunal, você faz uma faculdade de no mínimo 24 anos como juiz de primeiro grau até chegar ao segundo grau. Eu fico lisonjeado, com esse reconhecimento do Tribunal de Justiça em me promover por merecimento para o segundo grau de jurisdição. Um dos momentos mais emocionantes da solenidade foi quando o filho Gabriel Sintra cantou para homenagear o pai pela grande conquista. Em instantes você vai ver como terminou o programa Justiça Educacional em Aparecida de Goiânia. Daqui a pouco, aqui no Agenda Judiciária. E o programa Justiça Educacional premiou os alunos que se destacaram durante o semestre. O programa foi em Aparecida de Goiânia. 4 escolas participaram da campanha. Cerca de 450 alunos do ensino fundamental de Aparecida de Goiânia se reuniram para festejar o encerramento do programa Justiça Educacional. Cidadania e Justiça também se aprendem na escola. Os jovens participaram de gincanas, apresentações culturais e testes de conhecimento a respeito do Tribunal de Justiça de Goiás. Giovanni Januário, de 11 anos, passou noites em claro para participar do projeto. O projeto é uma forma de me ensinar várias coisas e respeitar o direito das outras pessoas. E ele também veio, como que eu poderia dizer, ele veio de uma forma de explicar a todos como é importante a cidadania e a justiça para todos. Os alunos foram premiados em diversas categorias. O momento mais esperado foi a entrega dos notebooks aos alunos que se destacaram no concurso de redação. O lançamento do programa no município aconteceu em setembro. Durante todo o semestre letivo, alunos de 4 escolas receberam noções básicas do Poder Judiciário. A juíza diretora do foro local, Stefane Fiuza Cansado, ficou satisfeita ao ver a alegria das crianças. Nós do Poder Judiciário de Aparecida de Goiânia e o Tribunal de Justiça de Goiás, de uma forma geral, está muito feliz do juiz sair de dentro dos gabinetes, de ir para as escolas, dos estudantes poderem ir no fórum, conhecer um pouco mais sobre os poderes, em especial sobre o Poder Judiciário. Com essa sementinha plantada no coração de cada um, nós podemos esperar novos juízes, novos promotores, novos advogados, porque eles viram que o estudo é tudo. É importante estudar e estudando a gente chega aonde quer chegar. O Tribunal de Justiça de Goiás realizou o mutirão da contadoria na comarca de Goiânia. Cerca de 70 contadores de todo o estado foram convocados para esta força-tarefa. O objetivo dessa iniciativa, realizada pela diretoria do foro, em parceria com a Coordenadoria Judiciária e a assessoria técnica da diretoria do Tribunal de Justiça de Goiás, foi desafogar o departamento em 17 mil processos. Nós temos 131 comarcas no estado e cada uma delas tem a sua contadoria. Goiânia também tem a sua. Só que a complexidade dos processos de Goiânia e, digamos, o fato de Goiânia só ter um contador, gerou para o Tribunal de Justiça algumas dificuldades. Houve um estrangulamento nessa contadoria e por essa razão nós estamos propondo ao presidente do tribunal que seja criada mais uma contadoria na capital, para que nós tenhamos duas equipes chefiadas por 2 contadores, trabalhando com a confecção de cálculos, a elaboração de minutas de custas para os juízes e auxiliando os magistrados da capital na decisão das ações que envolvam cálculos de qualquer natureza. Com o bom desempenho dos contadores, em 3 dias foi possível reduzir o estoque de processos em 20%, superando assim a meta estipulada pelos organizadores do mutirão. Se encontra na contadoria do Fórum de Goiânia 17.500 processos e nesses 3 dias, entre 68 contadores, nós estamos conseguindo mais ou menos contar 7.000 processos. E isso vai ajudar muito as partes, porque tem muita gente, muitos advogados que estão com processos aqui há mais de 6 meses parados da contadoria. E com isso vai ajudar muito o Tribunal de Justiça a dar uma alavanca nos processos para dar baixa para cumprir uma meta do CNJ.
Você tem alguma dúvida com relação a algum significado ou termo jurídico? Alguma palavra difícil, complicada? Então fique atento, porque o programa Agenda Judiciária te ajuda agora, pois começa o quadro Juridiquês. A sentença de pronúncia é a decisão do juiz vinculado ao tribunal do júri, mandando o acusado para julgamento pela Corte de Justiça Popular. Precatório é uma outra palavra que está muito em voga. Quando você litiga contra o Estado, União, Estado, Município, você, para receber, você tem que receber via de precatório, ou seja, o débito que você tem depois de transitado, depois que não couber mais nenhum recurso, ele é encaminhado então e você entra numa fila de precatórios. O Estado vai repassando dinheiro para os tribunais vão fazendo o pagamento e você passa a ser titular de um precatório. Quando esgotar essa lista e chegar na sua vez, você vai receber o crédito que você tem direito, seja contra o município, contra o Estado ou contra a União. Uma pessoa que sai à noite e comete naquela noite 5 furtos em 5 residências diferentes. Você aplica a regra do crime continuado. Qual que é a regra? Você não condena ele pelos 5 crimes. Você condena por um dos crimes e aumenta essa pena num percentual por causa dos demais. Se o crime for continuado, ele vai responder por um e vai ser agravado na medida da culpabilidade dele, da responsabilidade e da gravidade do caso. Olha, em instantes nós vamos conhecer um pouco sobre os sistemas judiciário e penitenciário da Itália e também fazer algumas comparações com os nossos sistemas aqui do Brasil. É no próximo bloco, aqui no Agenda Judiciária. Hoje, em nosso quadro Justiça em Foco, vamos falar sobre os sistemas prisional, judiciário e também sobre a aplicação dos direitos humanos na Itália. O nosso convidado para falar sobre esse assunto é o juiz titular da Primeira Vara Criminal de Goiânia, Dr. Gesseir Coelho. Ele que esteve na Itália conhecendo estes sistemas e conversa agora com a gente. O que mais chamou a atenção do senhor com relação ao sistema prisional de lá? O sistema carcerário italiano não é um exemplo, mas o que eu posso estabelecer é que o sistema carcerário brasileiro é uma lástima se comparado ao italiano. Então isso significa que nós realmente estamos muito aquém daquilo que o sistema carcerário, pelo menos no mundo todo, pode estabelecer. Com relação à reintegração social desses presos lá, existem programas dentro dos presídios? Como é que funciona isso lá? Realmente é eficaz? Não é um modelo mundial, mas ele tem uma determinada eficácia sim. Nós temos lá pessoas que trabalham, que produzem dentro do sistema carcerário, outros estudam e por outro lado outros também que são ociosos, até porque na Itália existe a chamada prisão perpétua. E é interessante que somente depois de quase 25 anos de prisão é que o sujeito tem a primeira regalia de sair do presídio. Ele fica praticamente o tempo todo ali. Hoje no Brasil um dos maiores problemas é o alto índice de reincidência desses presidiários, né? Ou seja, eles saem, não são recuperados e voltam para o mundo do crime. Lá é assim ou é diferente? Conversando lá com o pessoal da administração do presídio, nós constatamos que muitos que às vezes estão cumprindo pena, eles voltam a reincidir, num índice mais baixo que no Brasil, mas existe também a reincidência. Um dos pontos positivos da Itália, que eu gostaria de confirmar com o senhor, é com relação aos direitos humanos. Essa parte lá dentro é forte. Inclusive, onde eu estive, na Unicri, que é uma universidade em Turim, ela é voltada para a questão dos direitos humanos e tem um apelo muito forte lá na Itália, em função dessa questão que no Brasil a gente verifica que está um pouco abaixo. Aqui no Brasil, evidentemente que não é generalizado, mas os direitos humanos aqui preocupam muitas vezes em defender mais, às vezes, o bandido do que uma vítima. E lá realmente isso é muito forte, a questão dos direitos humanos na Europa de modo geral. Nós temos notícias de ex-presidiários
que entraram na justiça em busca de indenização devido à situação degradante que passaram dentro dos presídios italianos e conseguiram a indenização. Eu fiquei sabendo de um caso de realmente um sujeito que ele se sentiu que não houve uma recuperação e ele entrou contra o Estado, alegando a questão dos direitos humanos, que não teve uma reinserção social. E logrou êxito lá no Poder Judiciário. Isso então comprova mais uma vez que, diferentemente aqui do Brasil, o apelo aos direitos humanos na Itália é muito forte. Agora, de tudo que o senhor viu lá, o que nós poderíamos, que seria viável, de repente, que isso depende de uma série de variáveis, mas o que poderia ser viável para que se aplicasse aqui no Brasil? A questão da superlotação, que não existe. Lá é muito respeitada a questão da superlotação. Nós não vimos lá nenhum presídio superlotado, abarrotado de preso, além da capacidade, mas dentro do limite. Um controle muito grande da população carcerária, eles têm lá um controle até exagerado nesse aspecto. E nós conhecemos então a parte administrativa lá do presídio, que é tudo informatizado, há um controle muito bom, o que muitas vezes falta aqui conosco, né? E a questão da segurança máxima também na entrada desses presídios. Nós, juízes, tivemos lá que passar por detectores de metais, nós não pudemos entrar nem com máquina fotográfica, nenhuma pasta. Então isso é muito importante na questão da segurança, presídio de segurança máxima, e que aqui no Brasil nós temos poucos. Gostaria que o senhor ficasse à vontade para concluir, fizer essas considerações finais sobre essa viagem do senhor, uma avaliação, um balanço aí sobre esta ida do senhor à Itália. É interessante que o magistrado, o operador do direito conheça outros países. Eu estive na Itália, aprendi muito lá com o direito comparado. O nosso direito é muito similar ao sistema italiano. O nosso Código de Processo Penal e Penal praticamente tem as suas origens lá também. E isso é importante para que então nós possamos aprender, verificarmos o que pode ser aproveitado aqui para o nosso sistema sem infringência da legislação. É importante então que o juiz, o magistrado tenha essa experiência e conheça então novos horizontes para que possa aplicar aqui no estado de Goiás. Nós somos muito tímidos, muitas vezes nós achamos que isso aí é para outros estados aqui da nossa federação. Não, nós temos que ir lá mesmo, representar bem o nosso estado e mostrar que Goiás é forte. Portanto, nós conversamos com o juiz titular da Primeira Vara Criminal de Goiânia, Dr. Gesseir Coelho, que trouxe aqui um pouco da experiência que ele viveu na Itália ao conhecer os sistemas prisional, judiciário e também a aplicação dos direitos humanos. Agora vamos ver as principais notícias da semana do Judiciário Goiano. E uma criança que precisava de um transplante de fígado e tratamento médico conseguiu na Justiça a solução para o caso. O juiz substituto em segundo grau, Wilson Safatli Fayad, deferiu liminar na qual determinou ao Estado de Goiás, por meio do secretário de Estado da Saúde, que disponibilizasse de imediato transporte de UTI aérea ao paciente para a cidade de São Paulo. Um homem com um contrato de prestação de serviços de telefonia móvel perdeu seu celular, que era usado para negócios profissionais. Ele solicitou um outro chip com o mesmo número. Diante da demora na entrega do produto, o homem alegou prejuízos profissionais e entrou na Justiça. Em decisão monocrática, o desembargador Luiz Eduardo de Souza condenou a empresa de telefonia a pagar indenização de R$10 mil por danos morais a seu cliente. Vamos agora saber o que deve acontecer de mais relevante no Judiciário Goiano na próxima semana. Acompanhe. Foi estendido até o dia 14 de dezembro a conciliação na área de família, no Fórum Fenelon Teodoro Reis, conhecido Fórum Criminal no Jardim Goiás. E agora é hora da nossa homenagem para os juízes e também desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás, que fazem aniversário na próxima semana. Confira aí a lista. Flávio Fiorentino de Oliveira, dia 8, comarca de Itumbiara. Ivo Fávaro, dia 8, desembargador.
Pedro Paulo de Oliveira, dia 12, comarca de Barro Alto. Pedro Ricardo Morelo Godoy Brendolan, dia 12, comarca de Buriti Alegre. Tiago Soares Castelhano Lucena de Castro, dia 13, comarca de Caiapônia. E chega ao fim mais uma edição do programa Agenda Judiciária. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!